Permita nesse seu humus interior, nessa nossa condição humana, na nossa natureza, na nossa humanidade, que o orvalho de Deus, o orvalho de Deus que se derrama em nossos corações, umedeça a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a fim de termos entendimento, a fim de termos compreensão, humildade, abertos ao sentimento, como o próprio Paulo falou lá na carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Deixe Deus falar com você. Deixe que essa brisa suave toque nas tuas narinas, no teu ouvir, no teu falar, no teu ver. E você, não pelo que o Clair vai falar, mas pelo poder da palavra, palavra de Deus, é verbo de Deus, é Deus falando com o seu povo, é Deus falando com cada um de nós. Não perca de vista o olhar de Cristo por você. Deixe Jesus te olhar, olhe para Ele e, aberto à graça nesse momento, peça: Senhor, quero ser tão parecido contigo, dá-me a graça de ter os teus sentimentos, a sede de ouvir tudo aquilo que o Pai tem a dizer. Revela-me tudo o que é necessário, revela-me, dá-me a graça necessária para a compreensão, inteligência, sabedoria, simplicidade, principalmente a simplicidade de coração, para poder acolher. Eu e minha casa, minha vida, meu corpo, meu entendimento, meu ser, produzir frutos, frutos de vida eterna. Que minha fé seja uma fé viva, uma fé traduzida no amor pela vida, no amor pelos irmãos, no amor pela natureza, pela criação, nesse grande santuário que é esse lugar que nós estamos morando. E chove para todos, até para aqueles que nós não gostamos tanto, até achamos que não deveria chover na horta, na casa deles, e chove para todos. O amor de Deus é para todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-nos, Senhor, a docilidade, a ternura da mãe, que soube acolher, silenciar até o pé da cruz. Dá-nos, Senhor, essa ternura. Que esse silêncio acolha a nossa alma, a canseira do dia, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos problemas, e deixemos-nos ouvir e sentir na nossa alma, como disse Maria: por mim não posso. Tu sabes, Senhor, tu sabes, tu conheces.
podes tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, na noite de hoje eu vou conversar com vocês de uma forma muito simples novamente. A minha vontade é caminhar com vocês em uma espiritualidade bíblica. Vocês vão vir, talvez, falar: Caio, o que você tanto fala da cruz, vai falar tanto de Nossa Senhora, vai falar do Novo Testamento, se nós estamos falando do Antigo? Eu não posso, enquanto católico, enquanto cristão, querer falar do Antigo Testamento sem ter o filtro, o olhar, a perspectiva do ressuscitado. A chave de leitura do Antigo Testamento para nós é o ressuscitado. A grande hora, o grande momento, que é a hora da cruz, onde tudo se consumou. Jesus falou lá no alto da cruz: tudo está consumado. Tudo se completou. Pai, em tuas mãos eu coloco agora tudo isso. Eu entrego o meu espírito. Por isso, eu estou falando aqui hoje, vou falar de um ponto assim que é latente, que reverba todo o Evangelho, até nós, é falar de Moisés. A experiência de Moisés. Primeiro momento, vou falar rapidamente uma passagem, até por uma questão de formação bíblica. Quem são os patriarcas? Que estão lá no livro do Gênesis. Porque uma das coisas, eu acho que vocês já conseguiram se deixar assimilar pelo orvalho da docilidade que eu estava falando do amor de Deus, entender que Moisés foi lá 1200 e tanto depois de Cristo, e o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio foi escrito lá um pouquinho mais de 300 depois de Cristo. Então, assim, abrir-se para o novo. Aí falar: mas aí, e a criação? Deus fez o homem e a mulher, a costela, a mulher que foi feita da costela do homem, e não sei o que. Então a Bíblia é mentira. Ninguém está falando. Nós não estamos falando disso, não é essa a preocupação. A nossa preocupação é teológica. A Bíblia, o Antigo Testamento, principalmente o livro do Gênesis, ele é teológico, antropológico, teológico. Aqui tem quantas mães, não tem aqui? Quantas mães, avós, futuras mães. Por exemplo, se eu quero pegar isso, tentar abstrair de uma forma humana, eu vim de quem? Senão dos ossos da minha mãe. Os filhos só existem enquanto filhos porque tem os ossos da mãe. Eu tenho os meus ossos, e esses meus ossos foram doados pela minha mãe. Eu saí dos ossos da minha mãe. E se vocês olharem um pouco a anatomia humana, vocês vão perceber que é algo impressionante no corpo do ser humano, que esse osso aqui atrás em nós, que dá a altura do útero materno, é chamado de sacro. Não é verdade? Lugar sagrado, onde Deus plasma, onde Deus desenha. Aqui, eu te fiz, eu te quis, eu te quero. Onde podemos pensar biologicamente tantas coisas, mas e a alma? O espírito? O nosso caráter? Tantas coisas, de onde que vem, por onde, quando? Se não é nesse lugar sagrado, ossos dos meus ossos. A mãe, quando que fica velha, muitas vezes as mulheres, elas caem, caiu e quebrou. Não, muitas vezes não porque caiu e quebrou. Caiu
É o contrário. Porque ficou frágil, talvez não teve suplemento alimentar, não teve todos esses cuidados. Eu ia perguntar para ela, quantos filhos? 8, 4, 6, 10. Quando fazia isso, tirou do osso. Por isso a Sagrada Escritura é carregada de tanta sabedoria. Lembra que eu falei na semana passada? Não olhe para a ponta do dedo, olhe para onde o dedo aponta. Por que de Adão? Por que Eva? Agora, imagina se você ficar olhando, querendo discutir se a cobra fala ou não fala. Você sabe que isso é contra a natureza, é a personificação do demônio, do mal, tá tudo bem. Podemos pensar também. Mas não é para ficar ver se a cobra vai falar ou não fala, mas o que a cobra tem como significado, a serpente, o que ela tem como significado lá, naquele período, naquela época. Uma das coisas que todos os outros povos no tempo, ali do povo hebreu, eles tinham seus mitos, tinha tantas coisas para explicar certas coisas humanas, o povo hebreu não tinha. E se nós devemos sempre ter uma leitura atenta ali do Antigo Testamento, Gênesis, principalmente, porque ele pega várias tradições da cultura e da época e tenta e cria uma história sagrada, uma resposta sagrada. E vocês vão perceber hoje que esse sagrado não é uma coisa que alguém pensou, aí eu vou, como Paulo Coelho, eu vou escrever um romance que parece tão bonito, tão belo, mas não é isso. Platão, Sócrates, Aristóteles, lá nos pré-socráticos também escreveram coisas maravilhosas, mas vocês vão perceber que é razão. É muitas vezes pela razão, pela intuição. E se nós formos ver a história sagrada, não. É algo que se revela e se esconde, revela e se esconde. Quando que você acha que você sabe, você pergunta, cara, não sei nada. E se escondeu de novo. Principalmente com o andar da nossa vida, as nossas experiências que nós vamos vivendo. Mas, será que eu abri o slide errado? Deixa eu ver. Eu estava abrindo o slide errado, é o outro. Mas esse nós vamos falar lá na frente. Esse aqui, ó. Vamos começar por esse. Pela história, uma menção dos patriarcas. Uma menção dos patriarcas. Lembrem que os patriarcas surgem, Abraão surge, não tinha ainda um corpo doutrinário do povo hebreu. Não tinha nada disso. O monoteísmo, ele foi meio que, foi como que tomando consciência de alguns grupos humanos. E tudo aquilo que muitas vezes nós temos como ideia de pode, não pode, deve, não deve, nós fomos ver nos patriarcas, tudo bagunçado. Tinham quantas mulheres, tinham isso, deixavam disso, iam para aquilo. Mas é Deus que ia conduzindo o seu povo. E foram fiéis. Quem eram fiéis geralmente? Eram poucos que buscavam e conseguiam de fato chegar a experimentar o porquê Deus queria daquela maneira ou daquela forma. E é nesse ponto que hoje eu gostaria de chegar com vocês. Beleza? Então, falando dos patriarcas, esse caminho torto que chega de repente esse caminho que quer chegar lá numa montanha. E a montanha, o que é a montanha? Quando que eu olho para a montanha, eu tenho uma perspectiva, eu tenho um ponto de vista desse lado. Tá certo, esse é o meu ponto de vista. Só quem sobe na montanha é que consegue falar do ponto de vista também do outro lado. E quando eu faço esse caminho dos patriarcas, querendo entender, muitas vezes eu posso até com uma tendência talvez de querer julgar ou não julgar, ou achar que eu já sei, eu já li, já conheço.
Sempre vai, a experiência vai nos levar a essa realidade, até o momento que um dia que realmente, quem sabe, todos nós, alguém de nós, consiga chegar aqui no topo da montanha, só eu e tu, e poder falar: quem é você e quem sou eu. Os patriarcas fizeram isso, um pouco no seu tempo, no seu jeito. Estão lá. A história dos patriarcas começa a partir da metade do livro do Gênesis, pouco antes da metade. Na verdade, são 50 capítulos, bem antes da metade, né? A partir do capítulo 12 até o final. Quando que eu falo de patriarca, o que vocês lembram? Pai. A nossa cultura é ainda uma cultura patriarcal. Eu tive a oportunidade de morar com africanos e eles vivem uma cultura ainda tribal e matriarcal. Diferente. E quando que eu penso, se eu vou pensar aqui de matriarcal, vai pensar, então lá as mulheres que mandam. Não, é outra coisa. Assim mesmo, da mesma forma, quando eu falo patriarcal, não quer dizer que é os pais que mandam, mas é uma leitura, é um modo de ver a cultura, é um modo de ver a realidade. E os patriarcas, nós estamos falando assim, culturalmente. Lembrem, aqui mais uma vez eu falo, vou dar um pulo a Cascavel. Estão lembrando? Comer cachorro quente. Nós estamos falando uma história de quantos mil anos atrás. Então, cuidado para nós não queremos entender a maneira nossa de hoje, no nosso contexto, na nossa mentalidade, na nossa forma de entender ou compreender até mesmo os conceitos. A primeira metade, os patriarcas estão, a primeira metade do segundo milênio antes de, é muito tempo, 1500 anos praticamente. Começa. O movimento se dá em torno de 3 temas que conduzem o fio da trama: descendência, posse e bênção. Descendência, posse e bênção. Se pegarmos praticamente todo o Antigo Testamento para saber se alguém era abençoado ou não abençoado por Deus, tinha descendência? Tem filhos? Tem herdeiros? Tem posse? Tem. Então significa que ele também é um abençoado. Tanto que no Antigo Testamento era terrível alguém não ter filhos. Agora você pensa em Abraão tinha toda aquela inspiração e não tinha filhos. O que ele se sentia? E não tinha terra. O que ele se sentia? Eu vou rapidinho, porque isso é só para vocês terem uma noção. Quais eram então os patriarcas do Antigo Testamento? Os principais? Abraão. Quem era o filho dele? Isaac. Quem era o filho de Isaac? Jacó. E quem é Jacó? Quem é Jacó, gente? Não precisa responder, só estou pensando que vocês pensem que de repente nós falamos, cantamos algumas músicas, lemos lá os salmos ou vários textos. Deixe isso acontecer lá na frente, vocês vão entender. Quem é Jacó? Até quando Jacó é Jacó? Então, Abraão é pai de Isaac, Isaac era pai de Jacó. Os 3 principais, os grandes patriarcas
do Antigo Testamento. Abraão, o primeiro entre os patriarcas, do capítulo 12 até o capítulo 15, praticamente, que vai retratar. Vocês lembram que Abraão era casado com Sara. Casado com Sara, tinha filhos? Não, tinha uma dificuldade enorme para ter filhos. Sara não engravidava. Aí tinha uma serva, uma escrava, uma serva. Guarda o nome dela. Qual o nome dela? Agar. Aí os dois chegaram a um acordo. Não, você pode ter um filho com essa escrava. Acaba tendo um filho. Qual é o nome desse filho? Ismael. Aí Abraão fica feliz com Agar. E Sara fica, ela é abençoada, eu mais estéril. Aí começa aquela coisa, aquela conversa. Vai ter um momento que Abraão e Sara se aproximam novamente e Sara acaba engravidando. Quem que vai nascer? Isaac nasce, de contento, de repente as duas mulheres estavam tudo tranquilo. Os dois meninos brincando daqui e dali, para cá e para lá. Mas chega um momento que não deu mais. O que Abraão decide? Ismael e a mãe dele saem dali, saem do ninho. Desse povo de Ismael que vai, o povo ismaelita, que já falei para vocês na semana passada, que é o povo do deserto, desse povo que nasce depois Maomé. E outra vertente, que é o filho de Abraão, qual é? Isaac, que também segue o seu caminho. Então, no Gênesis, é o modelo daquele que crê e confia. Abraão é aquele que crê e que confia. E muitas vezes se crê, parece até de uma forma absurda. O sacrifício de Isaac. Gente, o seu Isaac já foi pedido? Pense. Mais cedo, mais tarde, vai ter uma situação na vida, na nossa vida, e talvez nós vamos ter essa experiência. Talvez alguns já passaram, alguns poderão passar. Aquilo que eu tenho de melhor, de mais precioso, o único, que você pensa, jamais ele pode ser pedido. Talvez é a saúde, talvez é o filho, talvez, não sei, talvez é aquilo que você levou a vida toda para construir. Aí como que você se coloca diante dessa realidade? Então, não vamos pensar que nós somos deuses, que nós somos perpétuos, ou que eu sou um semideus. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, esse Isaac pode ser. E esse teu filho? Então não vamos pensar apenas lá no menininho, no primogênito, mas são tantos filhos que nós temos. Não necessariamente o filho é um filho biológico, mas eu posso ter tantas outras situações que eu trate como filho. Então, porém, Abraão, um homem de fé. Meu pai era catequista quando era moleque, criança. E uma forma que meu pai tinha de dar a catequese era desenhar. Ele passava a semana em casa desenhando. E eu lembro quando era criança, quando que ele fez esse desenho, que fez a fogueira, todo um monte de lenha, e estava colocando Isaac com a faca. Meu Deus, eu não consegui. Eu fiquei tão. Até hoje tem isso na minha cabeça, gente. Até hoje. Porque eu vi meu pai desenhando, preparando para a catequese. É apresentado em movimento da Mesopotâmia em direção a Canaã e acampa em diversos lugares.
Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção que esse acampar em diversos lugares não quer dizer que Abraão ia lá, montava uma tenda e depois simplesmente deixava saco de mercado, copo descartável, aquelas coisas, tudo lá e ia para outro lugar. Todos os lugares por onde que Abraão andava ali, porque ele é como que ali ele criasse um altar, um espaço sagrado. E em torno desse espaço sagrado é como se a vida de Abraão fosse propagando. E toda a casa dele. Observe se na sua vida da mesma forma. Nós não funcionamos desse jeito. Dentro de uma visão antropológica da nossa condição mais profunda da verdade do meu eu. Isso é tão interessante no ser humano. Lembre que eu falei, acho, na semana passada, lá no final, que o ser humano, ele não consegue sobreviver, ele não consegue viver com a homogeneidade, quando tudo é igual, tudo plano, tudo igual. Ele não consegue, ele não suporta esse tipo de coisa. O ser humano precisa ter pontos de referência. Esses pontos de referência são sagrados em nós. Se nós olharmos, por exemplo, até a nossa arquitetura, talvez hoje estamos vivendo uma certa crise da arquitetura. As bocas dos índios geralmente tem uma pila, um esteio, uma coluna no meio, que afunda na terra, afunda lá no chão e aponta para o infinito. As grandes catedrais, os grandes santuários do mundo todo, quando aponta para o infinito, é uma referência, aqui estabelece um ponto sagrado. Olha muitas vezes o porquê das pequenas cidades no interior, em qualquer lugar que você vai, de repente tem uma capelinha lá no alto, a torre apontando lá para o alto. Se formos nos cemitérios mais antigos, não só nos cemitérios cristãos, em várias outras culturas, geralmente tem alguma coisa que aponta, cala nessa condição, mas apontando para o infinito. E Abraão fazia isso. Onde que ele andava? Conforme ele avançava, lá ele estabelecia um espaço sagrado, construía um altar de pedra. Talvez era uma pedra. Isso se chama hierofania. É uma manifestação do sagrado. Quando que eu pego algo e transformo aquilo como uma referência sagrada, se torna uma manifestação do sagrado. E aquele lugar não é profano. Quando que eu falo de profano, não estou falando que é algo ruim. Estou falando que não é sagrado. É uma distinção. Lembra que eu acho que eu até conversei com vocês, tem um livro da Simone Pacot que fala evangelização das profundezas. Que por isso, dentro de cada um de nós, tem quantas coisas que de repente eu preciso ainda avançar, alargar a compreensão, o entendimento dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas vontades. Quanto que talvez Deus eu preciso dar espaço, ó Deus, entre aqui, assopre, deixa o seu hálito, o seu sopro, a sua esperança chegar. Então, ele acampa em diversos, Abraão acampa, ele é alguém que ia, não estabelecia, não ficava parado, por mais que era uma cultura nômade, mas quando que acampa, não é esse acampar apenas de levantar a tenda e ir de um lugar para o outro, para as ovelhas terem o que comer. Isso é mais do que isso. Ele casa no Egito, de onde retorna para estabelecer-se na região do Hebrom. O tema da descendência não se resolve com Ismael, filho de Agar, porém com Isaac, filho da esposa. E aqui quando ele está falando de esposa, está remetendo a quê? A aliança. Depois mais à frente, lendo no texto, nesse mesmo texto, vocês vão ver a aliança que Deus faz lá dos animais abertos, lembra? Do fogo que passava no meio.
Esse filho será prova de fidelidade de Abraão. Tema da posse, adquire uma propriedade em Hebrom e deixa de ser um forasteiro no seu país. Ele passa a ter uma referência, passa a ter um lugar. Isaac, o segundo dos patriarcas, praticamente não se fala, pouquíssimo se fala de Isaac. Isaac é como uma ponte entre Abraão e Jacó. É como se ele fizesse essa ponte entre os dois. Também vamos delongar, porque tem coisas mais. Jacó sim. Jacó tem história. Nós poderíamos passar aqui meses estudando só Jacó e nós não esvaziaríamos o conteúdo. Quem era Jacó? Um lutador ambicioso, luta até mesmo com Deus. Isso não é fantástico, não tem uma palavra para dizer isso. Nesses dias eu tenho falado muitas vezes, deixe Deus ser Deus. Quem é Deus para você? O cuidado que nós devemos ter de Deus, a ideia que nós temos de Deus, que ao invés de Deus ele pode ser um ídolo. Eu acho que é Deus, porque ele parece até ser Deus, enquanto que as coisas funcionam para o meu lado. Quando que a coisa muda, fico bravo com ele, ou abandono ele, não quero mais saber. Mas não era Deus, ele era um ídolo apenas. Ou um Deus que responde às minhas necessidades, às minhas perspectivas, aos meus pensamentos, aos meus anseios, às minhas verdades. Isso é ídolo, é idolatria. Não é Deus. Deus está muito além da minha possibilidade de compreensão, de entendimento, de razão. Tanto que isso é tão forte, depois da experiência de Moisés, que os hebreus nem ousavam escrever Deus, só colocavam 3 pontinhos. Não se falava de Deus, assim fala de Deus como se fala de qualquer coisa. Principalmente quando se referia a querer dar um nome a Deus. Dar nome é assumi-lo, é tomar posse. E humanamente, enquanto criatura, impossível ter posse, tomar Deus. Esse é o pecado da concupiscência, muito bem falado por Santo Agostinho, quando eu acho que eu posso compreender e entender Deus. Santo Agostinho vai falar assim: o que nós podemos talvez ter em nossa vida é algumas fagulhas de experiência de Deus, algumas faíscas de Deus, e é o suficiente para mudar toda a nossa vida, como aconteceu com Santo Agostinho, como aconteceu com São Paulo ou tantos outros que viveram uma experiência e nunca mais conseguiram voltar atrás de ser os mesmos como eram até então, por uma fagulha, por uma experiência de Deus. Vocês conseguiram me entender? Quando que eu falo disso? Então, um lutador ambicioso, luta até mesmo com Deus. Mas ali é interessante perceber, mas ali à frente, o porquê ele vai lutar com Deus. Porque ele aprontou algumas com o irmão dele. Achava que ele era inteligente, que ele era astuto. Aí começa a ter medo. E, eu preciso resolver essa minha situação. Por mais que ele confiasse na misericórdia, mas ele queria ter certeza dessa misericórdia. É uma luta, e essa luta seria uma oportunidade até para um retiro espiritual. Essa luta de Jacó. Ele passa a noite lutando como no Gênesis vamos ver que ele está lutando com um anjo, mas é o próprio Deus. Aqui em ciclos diversos, sua tradição, ele é apresentado em relação com Esaú na casa paterna, com Labão na Mesopotâmia e novamente Esaú na Transjordânia. Esse Esaú é com quem
Jacó achou que ele era mais esperto, podia ultrapassar da mesma forma Labão, só que não foi bem isso. Vocês leem lá depois, leiam a história, é interessante. Você vai começar a ler, você não vai querer parar não, porque é uma leitura fascinante, essa leitura dos patriarcas. É uma leitura fascinante, porque você vai lendo e dá a impressão que você está viajando lá junto. É muito bom, leia. Os filhos de Jacó constituem o argumento da última parte do livro do Gênesis. Quem eram os filhos de Jacó? José e os irmãos que venderam ele. Vocês já ouviram falar do reino do norte e reino do sul? Mais lá na frente. Vocês ouviram daquele povo que saiu da terra lá porque não tinham o que comer, porque tinha inveja de um irmão mais novo antes, jogaram no buraco, para ser vendido, e acabou indo para o Egito? Quem era essa família? Os filhos de Jacó. Jacó, mais tarde vai ser chamado de Israel. De Jacó é que vão nascer as 12 tribos de Israel. E de uma dessas tribos, que Jesus também pertencia, de uma dessas tribos que Maria pertencia, e Maria vem daquela aquela que seria dos anuíns, dos pobres, o resto. Como se Deus próprio quisesse confundir, é o resto que viveu um pouco na fé. Eu gostaria, talvez na próxima semana, lembrar, trazer um livro ainda na época, Cardeal Ratzinger. Só que o livro não tem em português. Se chama Fé e Futuro. Ele faz uma leitura do tempo da igreja de hoje. Ele escreve esse livro lá em 1969. É um livro pequeno, não é muito. Porém, naquele livro lá ele fala um pouco como se fosse um profeta do nosso tempo, falando da realidade dos cristãos, a realidade da igreja em si, onde muitas das igrejas iriam se tornar museus, restaurantes, hotéis. Isso ele já falava em 69. Ele falou, porém, vai permanecer um resto, não um resto enquanto resto, um grupo que vai permanecer como uma chama viva da fé. E se nós formos ver, isso é verdade, desde o tempo de Jesus não pensou assim que tinha que ser uma multidão, mas pessoas que tivessem fé e que levassem essa boa nova, essa boa notícia a partir da vida, do testemunho. Não é rebanhar a multidão, encher estádios, aglomerações. Não era esse o intuito. Tanto que a igreja primitiva no início era onde? Era nas casas. A fé, vocês podem perceber desde os patriarcas, não é um espetáculo. Não é algo para ver quem arrebanha mais ou arrebanha menos. Não é um show. Não é uma filosofia de vida. Não é uma ideologia. É um modo de vida. É um jeito de viver. É um jeito de sentir. É um jeito de dar sentido, significado à caminhada da vida. Isso já começa lá nos patriarcas. Por isso nessa busca pela verdade, quem eu sou, o que eu vou fazer? Daí vocês vão ver que vão nascer todos esses filhos, 12 filhos, Benjamim, José e tudo mais. A história de José, o conflito de José e os demais irmãos, e que acabam indo para o Egito, no início parecia muito interessante, e que depois vocês vão perceber lá que morre o faraó,
E com a morte do faraó, a família, o povo hebreu passa a ser oprimido, escravizado. Enquanto José estava vivo lá no Egito, o príncipe, tudo estava indo mais ou menos bem. Depois já da morte de Jacó, você pode perceber lá na história, é que a coisa vai mudar. Morre também o faraó daquela época, e o povo estrangeiro, o que está fazendo aqui? Vamos colocar eles para trabalhar. Estamos passando por dificuldade, não vão tirar os nossos filhos, não, vão tirar daqueles que são dos outros. Aí arruma justificativa, motivos para oprimir o povo de Israel. O caminho continuou? Para muitos parecia que sim. Nos tornamos escravos. E muitos se acomodaram na escravidão. A vida é assim mesmo. Temos cebola, temos carne, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. E olha que isso está tão presente hoje. Está tão presente muitas na cabeça. É desse jeito mesmo, é assim mesmo. Pão, circo, o Império Romano, ali era cebola e carne, e hoje, não sei. Agora, outra história. Gostaria que vocês olhassem, não apenas vissem com os olhos, mas olhassem meditassem, contemplassem essa imagem. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? O que vocês estão vendo ali? Tenham coragem. O que é isso? Fuga. Foi em 2015. Uma foto rodou o mundo todo daquele menino que morreu na praia. Lembra a foto? Aí parece, nossa, o que está acontecendo? Mas só que quantos que morreram? Tinha que deixar sua terra, deixar seu país, sua cultura, colocar a vida em risco por vários fatores. Aqui não vou falar. E agora o que está acontecendo? Vocês viram? Estão vendo o que está acontecendo? Não é só na Ucrânia, não. São vários outros lugares do mundo que estamos vivendo um tempo de conflito. Que deixam tudo, gente. Deixam tudo. E ainda quem consegue ouvir a notícia hoje de manhã bem cedo, as famílias tinham uma promessa de um ônibus para buscar as pessoas que estão lá todos escondidos lá, esqueci o nome da cidade, e o ônibus não foi, que abriu aquele corredor humanitário lá na Ucrânia e não aconteceu. Você imagina, gente, o que é? A mãe vai, leva os filhos e o pai fica para ser soldado, para isso, para aquilo. Nossa, isso humanamente, 2022 isso está acontecendo, coisa que parecia na minha cabeça que nunca mais na história da humanidade teria necessidade de se repetir coisas assim. Isso é impactante, leva a gente a pensar, a refletir, não ser pessimista, não, mas o que está acontecendo com a humanidade? Isso me lembra uma holandesa, ela está começando a chegar algumas traduções nos diários dela, o português de Portugal, ainda não tem o português do brasileiro, mas eu tive a oportunidade de ler já há muito bom tempo atrás o diário de Hetty Hillesum. Já ouviram falar dela? Vocês procurarem na internet já vai ter algumas coisas. Hetty Hillesum.
é holandesa, ateia, filha de judeus, e ela, na situação que ela estava vivendo, ela era como se fosse, tinha se tornado como se fosse um vidro temperado e que fica todo rachado, fragmentado. Vocês conseguem imaginar? E ela encontra um quiropata, não sei o que ela se aproxima dessa pessoa que é um pouco instruída e fala assim: você precisa juntar as suas partes, você precisa se juntar tudo aquilo que está fragmentado na sua vida, e indica a ela ler o livro de Mateus. Ler o livro de Mateus não como um livro sagrado, porque nem ele cristão era, mas ele achava interessante o livro de Mateus, e ela lê. Só que depois que ela lê, aquele quiropata deixa ela e ela passa a cuidar de um idoso. E nessa situação, os pais dela já são deportados para o campo de concentração. E ela vai, sabendo que por ser judia, ela iria para o campo de concentração, ela vai, sem resistência. Porém, ela buscava dia a dia dar um significado. Ela ficou muito tempo num campo na região da Holanda, lavando roupa, costurando, varrendo casa, limpando, sabendo que ela não ia viver muito tempo assim. Chegou um momento na vida dela que ela passa a ter uma experiência que não foi da vontade dela, não tinha uma explicação propriamente dita para, que num dado momento ela se vê de joelhos em contemplação, em oração, mas só que ela não sabia nem para quem ela estava rezando. Tanto que eu estou falando que ela estava rezando, não é isso que ela disse no diário. Eu vou encurtar a história. Ela vai para o campo de concentração. E no campo de concentração, qual era o processo vivido no campo de concentração? Era uma desconstrução do ser humano. É a própria condição de quem é escravo. Ele é desconstruído da sua dignidade. Ele deixa de ter nome, por exemplo, no campo de concentração, ele deixava de ter um nome e recebia uma tatuagem de um número. Deixava de ter a roupa do dia a dia e vestia um uniforme. Primeira coisa que eles faziam, tiravam tudo, tiravam o calçado, tiravam a roupa, tiravam tudo e endossavam aquela espécie de uniforme. Você é igual a todo igual. Você não tem mais nome, você não tem religião, você não tem família, você não tem sobrenome, você tem apenas um número. Você é apenas um número. Desconstruindo isso do ser humano, e vocês podem entender, por exemplo, Maximiliano Kolbe, Edith Stein, pessoas que viveram essas experiências, Primo Levi, é um sobrevivente, tem muitas obras escritas também hoje, mas essa Reti Hillesum chega no momento assim da crueldade para com ela, e ela coloca isso no seu diário: hoje não sou eu quem precisa de você, é você que precisa de mim. O que isso significa? Depois, um dia o Papa Bento, ele foi para Auschwitz. Eles perguntaram ao Papa Bento: por que Deus permitiu isso? E o que Ratzinger respondeu? Porque o ser humano fez isso, não que Deus tenha permitido. Lembram lá que eu mostrei para vocês no início os 2 dedos? O livre-arbítrio? O que Reti Hillesum está falando assim? Hoje, naquela situação de tortura, de desconstrução do humano, é Deus que precisava dela,
Não era ela que estava precisando de Deus. Talvez em várias situações hoje, no nosso tempo, que eu pergunto, o que está acontecendo com o ser humano? Será que nós não perdemos a referência de Deus, do sagrado? Daí ficamos perdidos, sem saber para onde vamos? Ficamos divagando? O ser humano começa a andar meio que sem rumo, sem direção. Tudo, ele quer tudo, mas tudo ele acha que lhe apetece, mas não lhe apetece mais, e começa a viver uma certa náusea existencial, ou várias situações que ele começa a questionar: o que eu estou fazendo aqui? Como se as coisas não tivessem sentido. Não sou eu quem preciso de você. Hoje você é que precisa de mim. Eu não posso mais viver apenas uma fé, assim, uma fé como se acreditasse em ídolo. Eu preciso de uma experiência de um Deus vivo, de uma fé viva, uma fé traduzida na vida, como a música lá do Eugênio Jorge. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida e no amor pelos irmãos. Isso é o êxodo. Não te aproximes, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é uma terra. Essa consciência, deixa isso reverberar dentro da tua consciência, no teu coração, na minha. Eu preciso deixar que isso toque no meu sentimento, na minha vida de fé, na minha espiritualidade, na minha vida de oração. Esse lugar é santo, o espaço do sagrado. Tomar consciência do meu eu, da minha história, da minha vida, da minha família, dos meus irmãos, do corpo dos meus irmãos, a história dos meus irmãos. É um lugar sagrado, é um espaço sagrado. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é uma terra santa, um lugar santo. Essa frase é tamanha profundidade, gente. É tamanha profundidade que nós poderíamos ir lapidando dentro de nós a nossa consciência, a nossa reflexão, para tentar absorver o que tem a dizer. O Êxodo, o nome de Êxodo assimila um dos grandes temas deste livro, o da saída de Israel do Egito. Poderia também ser chamado o livro da aliança, ou o livro de Moisés, ou o livro de Javé. Agora, então, eu estou em dúvida. Inácio podia me ajudar. A igreja se pronunciou um tempo se chamar Deus de Javé, é isso? Para não chamar com diversas nomenclaturas, seria Javé, Jeová. A igreja católica fala de Javé, é isso, né? É Javé. Tanto que tinha aquela música: Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor. Tirou o Javé na frente. Muitos mudaram: o Senhor, o Deus dos pobres, para não misturar muitas das coisas e gerar mais confusão. E vocês vão perceber um pouco do que eu estou falando disso. Êxodo, na tradição judaica, é conhecido como Semote. Gente, agora eu vou falar de alguma coisa que talvez, não sei se vocês já ouviram, ou se talvez alguém poderá lhe dizer em um outro momento. Que geralmente não se fala disso, da profundidade que foi essa experiência de Moisés. Muitos talvez podem achar que tinha lá realmente. Moisés tem um encontro lá, sobe na montanha, é deserto, é muito quente, tem um espinheiro lá que está pegando fogo, queima aquele espinheiro, mas não se consome, porque talvez está lá verde, não sei o que, por isso que ele não queimou.
que você entende disso? Qual é? Tente sair do óbvio, gente. Tente sair do óbvio. Lembre que isso é 2000 e tantos anos atrás que foi escrito. O que é essa sarça ardente? O que é que arde e não se consome? Arde, queima, mas não se consome. O que Moisés estava vivendo? Morreu o rei que tolerava o povo hebreu. Moisés mata um dos oficiais, acho que foi príncipe, não foi? Do Egito. Estou lembrado. Enterra na areia. Olha esse significativo, enterrou na areia. Só. Mas lá dentro, o sangue daquele egípcio estava gritando. E ele vai para o deserto e encontra as filhas de Jetro. E uma delas acaba depois sendo a sua esposa. E nessa questão ali dele está convivendo com a família de Jetro no deserto, leva as cabras para pastar, sobe uma montanha, e ali ele vive algo de extraordinário. Algo de extraordinário. O que acontece com Moisés? O que aconteceu? Você já deve ter assistido na Record o filme de Moisés, não foi? Já deve ter visto várias imagens, desenhos da catequese. Agora é tempo de comer carne, não é mais mingau. Agora experimente, tente traduzir aquilo que era da catequese. Agora você cresceu, já tem uma experiência de vida e não vai mais querer comer coisa que criança come. Isso é Paulo que diz, não é Clair que está falando, isso é analogia de Paulo. Fala que nós devemos alimentar daquilo que tem substância, aquilo que fortalece, aquilo que nos ajuda a ter vigor. E começa por ali. Na tradição judaica, é conhecido como Semot, nomes, pelo fato que começa com as seguintes palavras: eis os nomes dos filhos de Israel. O livro do Êxodo começa com isso. Eis os nomes dos filhos de... Olha lá, pega a Bíblia do Êxodo de vocês lá. A minha ideia hoje, no princípio, era fazer vocês olharem muito a história dos patriarcas e tudo mais, mas acabou mudando. Lá no início, primeiro versículo do livro do Êxodo, fazem: eis os nomes dos filhos de Israel. Semot, nomes em hebraico. Êxodo está lá no final da Bíblia. Êxodo, que quer dizer saída. Neste caso, as palavras iniciais do livro não dizem nada do seu conteúdo. Mas preste atenção, porque quem escreveu o livro, ou quem foram, porque da mesma forma como o livro do Gênesis, são vários textos que se juntam, porque ele fala de nomes. Já parou para pensar nisso? Talvez não. Talvez nós somos tomados imediatamente pela linguagem, a pensar no nosso tempo de hoje, como se estivesse lendo um outro livro igual. E eu não posso ler a Bíblia. Talvez no primeiro momento sim, mas depois eu tenho que voltar lá. Tá, mas por quê? O que quis dizer? Buscar as notas de rodapé, por isso que eu falo. Busque, se você quer estudar a Bíblia, busque a Tebe, Bíblia de Jerusalém, alguma coisa. Não estou falando que a Ave Maria não é boa. É assim, mas se você quer estudar um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais, tem a Bíblia do Peregrino, também ótima para estudar, porque tem as notas enormes, tem muita explicação que favorece.
Então, neste caso, as palavras iniciais do livro não dizem nada do seu conteúdo. Mas por que ele colocou isso logo lá no início? Falando de nomes. Vamos ver. Conteúdo. Qual é o conteúdo do livro do Êxodo? Pode ser compreendido e diferenciado em 6 seções. Primeira, Israel no Egito, o aumento do crescimento e opressão do povo, o nascimento e infância de Moisés, a fuga de Moisés em Madiã, a vocação e missão de Moisés, desentendimento com o faraó e a luta para o povo ser liberto, pragas, morte dos primogênitos e celebração da Páscoa no Egito. Essa Páscoa no Egito seria uma boa reflexão para nós entendermos também por que se usa esse nome de Páscoa até hoje. Segundo ponto, Êxodo de 12 ao 18, saída em direção ao Mar Vermelho, passagem do mar, canto de celebração e viagem em direção ao Sinai. E o terceiro, aliança do Sinai, a teofania. Você sabe o que é a teofania? Deus, manifestação de Deus. O decálogo, quando eu falo decálogo, decálogo, 10, os 10 mandamentos, e o rito de conclusão. A organização da comunidade, ruptura e renovação da aliança. Lembra do bezerro de ouro? Execução da parte de Moisés das instruções recebidas em relação ao tabernáculo, ao sacerdócio e ao sacrifício. Aqui é interessante perceber que aqui Moisés vai passar a fazer toda uma releitura daquilo que já tinha até então. Vocação de Moisés, a sarça ardente. Eu posso falar ser até suspeito, mas da minha parte, a Sagrada Escritura, esse é um dos textos que mais me toca no Antigo Testamento. Por por algum tempo, eu fui diretor espiritual dos estudantes de filosofia em São Paulo. Um dos textos que eu deixava, que mastigava com eles, era esse, e principalmente o do Jesus no Getsemane, que é inesgotável, não tem como falar assim, nossa, eu sei, eu entendi, eu compreendi, agora eu sei. É inesgotável. Por quê? 4 pontos. A manifestação de Deus a Moisés sobre o Monte Sinai. Olha, gente, que está falando aqui, manifestação de Deus. Não é uma pomba que apareceu lá, não é uma nuvem, não é um sinal no céu, não foi um trovão, não foi um fogo qualquer. O que foi? Não era um ET, não era um disco voador. É a origem de tudo, do tempo, do espaço, do infinito, de tudo, que se manifesta a uma criatura humana. Moisés, segundo ponto, é encarregado de levar aos oprimidos a notícia de libertação. Agora, que experiência foi essa que Moisés teve a ponto de enfrentar o faraó, o poder político da época? Foi lá conversar, foi frente a frente, foi lá conversar. Revelação divina do nome divino. Isso aqui, gente, é, digamos assim, um dos pontos chaves da Sagrada Escritura, principalmente do Antigo Testamento. Então eu gostaria que agora você estivesse bem atento para entender, porque você entendendo isso, você vai levar para a vida toda. E o dia que você vai dar catequese, vai falar com alguém, você falando sobre isso, conseguindo, não precisa buscar coisa extraordinária para explicar. Vocês vão perceber. Só que geralmente, ou quase nunca, alguém fala disso. Porque nós achamos apenas bonito ver a ideia da sarça ardente, o fogo queimando. E perdemos o essencial.
uma antecipação do processo da obra de Moisés. Não está falando aqui. Vamos lá. Vocação e missão de Moisés, a sarça ardente, enquanto lugar, antecipando. O que era essa sarça ardente? Eu provoquei antes, agora eu volto. A sarça ardente podia sim ter um fogo lá queimando, ardendo. Tantos tiveram experiências místicas, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, tantos santos tiveram experiências místicas que mudaram a vida deles. São Camilo também. Pode ser que tinha um fogo lá queimando, mas muito mais do que queimando fora, era um fogo que queimou a alma de Moisés. Entenderam, gente? É um fogo que ardeu lá na razão, na consciência, no entendimento, na inteligência. É algo que queimou Moisés por dentro. É a experiência de Deus que Moisés teve. Moisés teve uma experiência de Deus. Aquilo que Moisés não está mais preocupado que vão falar de Deus, o que tinham dito de Deus, o que disseram de Deus para ele. Ele experimentou, ele sentiu Deus. E é por isso que ninguém mais conseguiu segurar Moisés. Não foi algo fora. O atrativo dele não estava mais fora. Foi algo que abrasou o coração de Moisés. Assim como os discípulos de Emaús. Depois, Jesus ressuscitou. Eles viram milagres, viram Jesus fazendo tanta coisa, expulsando demônios, tocando em leprosos, ressuscitando mortos. Jesus morreu na cruz, sumiram igual ao rato na luz. Desapareceram. Daí depois ele falou, prometeu, falou que ia ser um rei, que ia fazer isso, fazer aquilo. Morreu! Acabou morrendo. Aí Jesus se aproxima deles e vai caminhando, e eles falando, murmurando, reclamando, ele fala, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu. Foi agora o evangelho desses dias, não foi? Ele fala, reclama. Aí Jesus chega, começa a conversar com eles, começa a entender. Ele falava dessas coisas, realmente, e o coração deles começa a... Ele faz de conta que vai seguir um caminho, e fala, não, fica conosco, já é tarde, vem jantar com nós, Aí lá tem um momento da refeição. Foi quando Jesus partiu o pão, abriu-se os olhos do coração. E eles não precisavam mais correr atrás de ninguém. Não precisavam saber de mais nada. Tiveram a experiência como ressuscitar. E imediatamente voltaram para a comunidade. A experiência de Deus. Tiveram a experiência do ressuscitado. Foi algo lá dentro. Foi ao partir o pão que os olhos deles se abriram. Depois falaram, nossa, não via como que ardia o nosso coração? É mais ou menos o que Moisés experimentou. Ninguém mais segurou. Moisés se dá conta de um caráter sagrado do lugar. Criação de um santuário, Sinai, Horebe. Algumas situações vocês vão falar, vai para Monte Horebe. Em algumas situações vocês vão falar o Monte Sinai. Moisés não só vive uma experiência de Deus, mas ele também vive uma experiência de profeta, porque ele recebe a missão de enviar a palavra de Deus. Vai lá, desce e liberta o meu povo. Vai, Moisés. Aí como é que eu vou? Quem é você? Deus se apresenta como o Deus dos pais, que agora escuta seus descendentes. Ou seja, é um Deus fiel. É um Deus fiel. Uma prova de fidelidade de Deus, a promessa feita aos pais, que prometeu descendência, prometeu
a bênção, prometeu a terra. Isso aqui estou indo bem rápido, só preciso entender lá no início do texto. Então, agora vamos chegar no coração daquilo que eu gostaria que vocês sentissem hoje à noite. A explicação do nome é posterior ao nome. Isso parece filosófico. A explicação do nome é posterior ao próprio nome. Por que está querendo falar com isso? A explicação do nome, a explicação do nome é depois do próprio nome. De que forma? Um dia os discípulos se aproximaram de Jesus. Um deles falou: mestre, onde moras? O que Jesus disse? Vinde e vede. Da mesma forma com a experiência de Moisés. É na maneira como que a obra de Deus vai acontecendo, é que Deus vai se revelando quem é Ele. Conforme o povo vai se libertando da escravidão, a graça acontecendo, a promessa se realizando, é que Deus vai se revelando quem Ele é. E o povo saberá dizer quem Ele é. Não é mais uma ideia, mas é uma experiência na vida, no dia a dia. A explicação do próprio, aqui eu vou falar do próprio nome, ó. A explicação supõe que o nome de Yahvé deriva da raiz Hayá, ser, que significa ser, na sua forma verbal de imperfeito, um ser na forma de verbalizar, na forma de falar imperfeito. Não é um nome dado, um nome completo. Não é Clair, Clair é seu nome. E por consequência, interpreta: serei aquele que será. Na forma presente, eu sou aquele que é. Esse serei aquele que será é na maneira como o povo vai se tornando fiel, vai vivendo a fé, vai vivendo a experiência da libertação, como Deus vai agindo no meio do seu povo. Deus vai sempre se dando a conhecer. Quando o povo acha que sabe alguma coisa, é como se viesse um véu e ele percebe: eu não sei mais nada, e Deus continua se revelando até hoje. Até hoje. Por mais que nós, pela experiência da ressurreição, recebemos o Espírito Santo, o Paráclito, nós sabemos tudo? Nada. Tanto que Jesus estava com os apóstolos, estava com os discípulos. O que ele... Filipe, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus falou: mas tanto tempo estou com você. Há tanto tempo. Por isso que nós cantamos no Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Tudo novo de novo. É só lembrar as cataratas do Iguaçu quando que você vai lá. Aquela água que ferve, borbulha. Aquela força majestosa. Agora você imagina um índio, um nativo que vivia ali na floresta, que não entendia nada dessas coisas que nós entendemos. Ia lá e via que força extraordinária. Rios de água viva jorrarão do seu interior. Quando que você passa a viver essa experiência, você permite ou tem a graça disso acontecer na sua vida. Então não é apenas falar Deus, não é apenas falar Javé, discutir se é Javé, Jeová ou Jeová. Não é esse o problema. Quando que eu falo quem é Deus, é permitir que Ele seja aquilo que Ele é e aquilo que Ele sempre será, porque Ele continuamente vai estar se revelando e se escondendo, se revelando e se escondendo, porque Ele é mistério.
O nome faz referência à obra e ação, onde Deus revela o seu ser e o seu nome. A definição que Deus dá de si seria a obra que realizará e através do qual o reconhecerão. Nós o reconheceremos, nós sabemos quem é Deus a partir das suas obras. E não é por menos que Tiago lá na frente também fala: se vocês são cristãos, nós veremos a partir das suas obras, se de fato nós somos ou não somos. Por isso que estava falando antes lá de multidão. O cristianismo, a koinonia, a comunidade cristã, acabou. Não é feita de multidão. Já está terminando, gente, já está terminando. Toda a história do êxodo, com os sinais de presença e da força salvadora de Deus, revela o seu ser e o seu nome. Toda a história. Não é apenas lá na sarça ardente que Deus falou: olha, sou eu. Não, é Deus que vai se revelando continuamente. Conforme a experiência que o povo vai vivendo, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando e vai falando quem Ele é. Deus não tem outro nome que a sua obra salvadora. Salvadora, salvação é a mesma palavra de saúde. A plenitude da saúde é a nossa salvação. Salus, salutis, salvezza. Mesma raiz. Salvação enquanto plenitude de saúde. E quando que eu falo saúde, necessariamente não estou falando que eu não tenha câncer, que não tenha gripe, que não tenha covid. Eu posso ter tudo isso e ter saúde. Estão me entendendo? Quero dizer que estou indo além do físico. Estou falando do ser humano na sua totalidade, na sua essência. Eu posso talvez não ter nenhuma doença e não ter saúde. Se assim é, o nome de Deus não terminará nunca de revelar-se, porque está sempre por revelar-se novamente na presença ativa, na fé dos que creem. Isso aqui é uma tradução minha, coloquei crentes, mas eu agora revendo nos que creem nele. Para encerrar, esse aqui é o Monte Tabor. Chegado um momento, Jesus tinha 72 discípulos, aproximadamente, né? Um número, talvez era muito mais do que isso, talvez, não sei. Dos 72 ele escolheu 12. Dos 12 ele escolheu 3, os mais próximos: Pedro, Tiago e João. Venham comigo, os 3. Jesus chama, sobe lá no Monte Tabor. Vamos rezar. Jesus chamou os 3 para estarem com ele. Vamos rezar. Isso está em Lucas, Mateus e Marcos. Jesus levou consigo Pedro, Tiago, João e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, olha a teofania. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída desse mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Essa saída aqui, essa tradução não está muito legal, não. Quem é Jesus? O novo Moisés. Tanto que ficou até tão confortável para ele falar: vamos ficar por aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para mim, outra para você. Lembra da história? Por isso que eu falo a importância de nós lermos o Antigo à luz do Novo. Jesus é aquele que veio de fato revelar quem é Deus. Moisés teve a experiência.
É uma experiência que não fala assim apenas, Deus é isso. Não, é um Deus que continua ao lado, junto com o seu povo. Caminhava com o seu povo. Não era um Deus estrangeiro, um Deus distante, um Deus que oprimia, mas um Deus que libertava. E agora, se lá no início eu tinha uma imagem lá, não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar em que está é uma terra santa. Lá, essa mãe, essa filha, ou mãe, ou filho, não sei, olhavam apenas para o sol. Nós podemos olhar para a radicalidade de Deus como obra redentora, salvadora, da criação à redenção, a expressão máxima do olhar de Deus para com nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus que é misericórdia, Deus que é amor, Deus que é compaixão. Ninguém te ama como eu. E continua se revelando, continua dizendo quem Ele é. Pode ser no olhar de uma criança, no olhar de um doente, na visita que eu faço a alguém, num bom dia que eu fale a alguém na rua. As coisas mais simples do nosso dia a dia podem ser o suficiente. Talvez um pedaço de pão, um prato de comida, um copo de água. Eu era padre continuou sendo, mas uma dessas minhas experiências em Curitiba, eu acabei me tornando amigo de um esquizofrênico, Paulo, nome dele. Ele era muito agressivo na rua, mas comigo ele me protegia, tanto assim que na paróquia, durante a noite, para ficar tranquilo, que ele não deixava ninguém dormir na calçada. Ele protegia. Aí, todo dia, não é todo dia, geralmente, ele ia lá no seminário, na casa paroquial, pedia comida. E um dia eu saí com um pote de sorvete, que ele comia bem, ele era um padeiro. Teve uma situação do irmão dele, que se envolveu numa briga e acabou matando quem estava brigando com o irmão dele. Depois ele entrou na droga, ficou depois da prisão e perdeu, ficou totalmente fora da cabeça. E como que a gente se engana? Aquele pote de sorvete de comida, bem farto, assim. O portão de grade de ferro, e embaixo tinha uma altura assim do portão. Eu não estava sem chave para ser prático, porque passei por baixo. Igual aos cachorrinhos. Você dá comida para mim igual aos cachorrinhos. Nossa, meu Deus! Até hoje isso me esquenta. Que de repente eu posso, doido, trata por baixo assim, né? Se fosse de repente um notável, não seria? Não, vem comer aqui dentro de casa, uma coisa toda, ele fez toda, prepara tudo. Mas Jesus está onde? Está no olhar de quem? Olha a nossa hipocrisia. Porque ele é filho não sei de quem, porque ele é pai não sei de quem, porque ele é não sei o que, ele merece uma certa notariedade, um certo respeito. Ossos dos meus ossos, todos. Por isso, ser cristão é fácil? A não ser que nós nos permitamos ter essa experiência de permitir que Ele continue se mostrando, continue se revelando. E olha que nós somos privilegiados, nós recebemos o Espírito Santo.